Meus amigos, depois desse final da segunda temporada de Gen V, a gente já começa a especular, né? Já começa a abrir o caminho, porque a gente vai ver a última temporada de The Boys e as repercussões serão diretas. E com certeza o tema principal, ou um dos temas principais, vai ser o grande embate entre a Marie e o Homelander, né? Porque a resistência agora de The Boys, que a gente viu no finalzinho de Gen V, finalmente achou a sua arma perfeita para poder derrotar o Homelander. E com certeza vai rolar Marie Monroe versus Homelander. Mas como será que isso vai acontecer? Será que os criadores de The Boys já deram uma pista do que vai rolar? E a terceira temporada de Gen V realmente vai acontecer ou a série vai ser cancelada? O que aguardar para o futuro desta franquia? Os criadores da série já deram mais ou menos uma pista do que vai acontecer, tá? E tem um detalhezinho no meio dessa história envolvendo a Marie e o Homelander que muitos não perceberam, mas a gente vai comentar no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e a essa altura, depois do que vimos na segunda temporada de Gen V, eu acho que a gente pode afirmar com uma certa tranquilidade de que a Marie Monroe é a super mais poderosa do universo de The Boys, junto com o Capitão Pátria. A conexão dela com o projeto Odessa transformou completamente o jogo, e não só dentro da Universidade Goldou. Ela basicamente se tornou uma bomba relógio viva, né, capaz de mudar tudo o que a gente conhece sobre o universo de The Boys. E convenhamos que não tem como a quinta e última temporada de The Boys simplesmente ignorar esse poderio absurdo da Marie Monroe. A questão é como eles vão fazer isso, como que vai acontecer esse embate entre a Marie Monroe e o Capitão Pátria. Isso sem ignorar o Billy Butcher, né? Porque o grande embate da série The Boys desde a primeira temporada é o Billy versus o Capitão Pátria. O mais provável é que a Marie apareça ao lado dos outros personagens centrais de Gen V, né? Como Jordan, Emma, Sen e Kate, todos agora oficialmente aliados a Starlight. Mas o que isso significa para o futuro de Gen V? Será que eles voltam para a Universidade Goldok ou o foco da história muda de vez para o confronto principal em The Boys? E, infelizmente, o retorno à universidade, o retorno à série Gen V ainda é uma incerteza, né? Porque os criadores já comentaram sobre isso, que vai depender da audiência, cara. Se a audiência dessa segunda temporada de Gen V for muito boa, obviamente a Amazon Prime vai querer continuar em uma terceira temporada. Se a audiência não for muito boa, como aconteceu com a animação do The Boys, né, o Diabolical, infelizmente a série vai ser cancelada, porque o Diabolical não teve uma boa audiência e foi cancelada. E quem falou isso foi o showrunner de The Boys, que é o Eric Kripke. E o final da segunda temporada de Gen V fechou várias portas, né, mas deixou uma sensação clara de que aquelas histórias ainda não acabaram. Só que mesmo assim, tudo indica que os personagens da série vão aparecer na quinta temporada de The Boys, o que pode significar que uma terceira temporada de Gen V talvez nem seja necessária, pelo menos por enquanto, né, o que faz sentido, né, pô, a conclusão vai ser na quinta temporada de The Boys, e a galera de Gen V vai estar na quinta temporada de The Boys, então depois disso, depois que terminar The Boys, Gen V meio que não vai fazer muito sentido, né, pelo menos aqueles personagens não vão fazer sentido, só se você rebootar tudo. Agora, se a gente for pensar em termos de narrativa, Gen V pode muito bem ser a ponte perfeita entre o fim de The Boys e o começo de uma nova fase no universo. Cara, imagina só, o Butcher e o Homelander se destruindo, literalmente, e a Marie emergindo como o novo rosto dos Supers, uma espécie de anti-Homelander, né, que representa uma geração que cresceu vendo o sistema da VOT ruir. Seria uma forma genial de continuar o legado da série sem depender dos membros, sem depender dos mesmos personagens. Outra possibilidade é que Gen V vire o ponto de partida para uma nova estrutura de poder, né? Com a VOT enfraquecida e os Supers cada vez mais divididos, Marie e seu grupo poderiam assumir o papel de uma resistência real, talvez até criando uma nova organização para enfrentar o que restou da VOT, ou quem sabe para tentar reformá-la por dentro, né? Afinal, o projeto Odessa mostrou que o DNA dos Supers pode ser manipulado de maneiras que nem a própria VOT entende completamente, e a Marie é prova viva disso. Só que tem um detalhe interessante no meio dessa história, né? Porque o universo de The Boys como um todo, principalmente a série The Boys, né, que é o X da questão, dificilmente os roteiristas costumam matar os seus personagens principais tão cedo. Pelo menos tão cedo não rola. O que isso significa é que a galera de Gen V, né, Marie, a Emma, a Jordan, essa turma não vai bater as botas por agora, pelo menos não na quinta temporada de The Boys. O tom de The Boys é trágico, é imprevisível, e a guerra entre humanos e supers promete ser brutal, cara, mas que eles vão bater as botas agora, eu acho muito difícil. Claro que existe uma boa chance da gente ver personagens queridos indo de arrasto pra cima, né, o que pode dificultar bastante uma terceira temporada de Gen V. Agora, por outro lado, o sucesso da série fala mais alto. Gen V é um dos spin-offs mais bem sucedidos dos últimos anos, figurando constantemente aí no top 10 da Amazon Prime, e isso por si só já é um ótimo sinal. O público abraçou esse humor ácido, a crítica social e a energia caótica dos personagens, o que torna difícil imaginar que a Amazon simplesmente vai deixar isso morrer, né? E se a gente for olhar estrategicamente, Gen V seria uma continuação, né? Poderia herdar esse manto da série The Boys tranquilamente, porque o público é basicamente o mesmo, né? Quem assiste The Boys também
também assiste Gen V e a galera já está investida emocionalmente com esses personagens. A gente já tá investido na Marie, na Emma, Jordan, em todo mundo, velho. A gente já gosta, já se importa com esses personagens, assim como a galera de The Boys, ou pelo menos alguns de The Boys, né? Porque gostar de alguém de The Boys é bem difícil, porque é uma galera muito escrota. Agora, olhando pros bastidores, tem outro ponto interessante, né? O Eric Kripke já confirmou que tem planos pro universo continuar mesmo após o fim de The Boys. E adivinha qual série está no topo da lista? Exatamente, Gen V. Ele disse que o time criativo está super animado com as ideias para uma possível terceira temporada, mas tudo depende do desempenho da segunda, cara, da audiência. E cá entre nós, com o sucesso de Gen V, é difícil imaginar que a Amazon vai desperdiçar essa oportunidade, ainda mais com outras séries em desenvolvimento, né, como a VOT Rising e o The Boys México, a caminho, o que mostra que a franquia está longe de desacelerar. Então, por enquanto, a situação é essa, né? Gen V está longe de ser cancelada, tem ótimos números de audiência, mas bora ver os resultados agora dessa segunda temporada. Se der bom, positivo, a Amazon gostar, eles vão continuar em uma terceira temporada. Mas potencial para continuar a história? Claro que tem, pô. A Marie Monroe, pô, a gente descobriu agora que ela é uma das supers mais poderosas. O que não falta é contexto, é história para continuar. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre Gen V. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Gen V, diversas outras séries, faz tudo isso que é nóis. E agora que a gente já entendeu o que pode acontecer com o futuro da série, vem a pergunta que todo fã quer saber. Cara, pra onde a história de Gen V pode ir daqui pra frente? A verdade é que, por enquanto, tudo está cercado de mistério, né? Mesmo que seja possível imaginar quais personagens vão retornar, dependendo de quem sobreviver à guerra da quinta temporada de The Boys, o enredo da terceira temporada de Gen V ainda é um completo segredo. Mas, obviamente, já dá pra gente especular com o que a gente viu no final dessa segunda temporada de Gen V e, principalmente, com os desdobramentos que iremos ver na quinta temporada de The Boys. Obviamente que a série não saiu ainda, né? A quinta de The Boys, então a gente não sabe o que vai acontecer de fato no final da série, quem vai sobreviver, quem vai de arrasto pra cima, o que vai continuar, qual legado, a gente não sabe ainda, ninguém viu. Mas já dá mais ou menos pra gente brincar, pra gente teorizar aqui. Porque depois dos eventos explosivos da segunda temporada, né? Os heróis de Gen V já enfrentaram o maior vilão que a série apresentou até agora. E com o fim se aproximando pra The Boys, é possível que tanto os Sete quanto a própria VOT acabem desaparecendo de cena. E isso abre um espaço gigantesco para novas histórias, cara, e talvez até novos vilões. Imagina se um dos próprios membros da turma da Marie resolvesse trair a galera. Ou se algum vilão de nível B do The Boys sobrevivesse e resolvesse se vingar dos estudantes da Goldoke. Cara, seria o tipo de conflito interno e sangrento que combina perfeitamente com o tom de Gen V. E com a linha temporal de The Boys chegando ao fim na quinta temporada, Gen V finalmente vai poder caminhar sozinha, né, sem depender dos acontecimentos da série principal. Então os roteiristas terão liberdade total para explorar ideias ainda mais malucas, né? Pode ser a hora perfeita para introduzir uma ameaça maior que o próprio Homelander, alguém que faça até o Capitão Pátria parecer uma criança mimada com um complexo de Deus. E se a gente pega os quadrinhos de The Boys, né, os originais, que são aqueles ali, ó, não sei se a câmera vai pegar, mas eu tenho uma coleção completa dos quadrinhos de The Boys, e, velho, tem muita coisa desses quadrinhos que a série não adaptou, tanto The Boys, principalmente Gen V. Tem muitos elementos e personagens importantes e interessantes dos quadrinhos que não apareceram ainda no universo de The Boys. Então dá pra explorar, cara, o que não falta é história pra contar. Mas entre todas as possibilidades, tem uma coisa que a segunda temporada de Gen V deixou bem clara: Marie Monroe está evoluindo para um nível completamente novo. Isso muda tudo. No final da segunda temporada, vimos Marie descobrir uma habilidade que simplesmente reescreve as regras do jogo, velho. Ela pode ressuscitar pessoas, literalmente trazer alguém de volta dos mortos. E essa revelação aconteceu em um dos momentos mais intensos na temporada. E a cena é brutal, né? Desesperadora, cara. Ela simplesmente revivendo a irmã, vendo ela lá no chão, foi uma cena absurda. Até que a Marie, né, tomada por uma mistura de raiva e desespero, libera um poder que ninguém sabia que ela tinha. E a partir dali fica claro, Marie não é mais apenas uma estudante tentando entender seus poderes, ela é uma força da natureza. E o impacto disso no universo de The Boys pode ser gigantesco. Cara, pensa comigo, durante 4 temporadas vimos, né, Billy Butcher e seu grupo tentando enfrentar o Capitão Pátria com todas as armas possíveis. O composto V temporário, planos mirabolantes, alianças perigosas, e ainda assim o resultado é sempre o mesmo. O Homelander, ele mata quem quiser, quando quiser. Só que agora surge uma personagem, Marie Monroe de Gen V, que pode mudar completamente a dinâmica do jogo. E vai mudar. A gente sabe que a Marie vai se unir a Starlight, ao Billy, a galera vai se juntar na quinta temporada de The Boys para derrotar o Homelander. Esse vai ser o clímax final. Ou seja, eu acho que pela primeira vez, né, os rapazes, os garotos, né, The Boys, eles agora têm uma leve vantagem, ou pelo menos se é que isso existe, em relação ao Homelander, cara. Uma chance concreta de derrotar esse maluco. Claro que isso levanta outras questões, né? Ressuscitar alguém não deve ser tão simples. O processo parece exigir um esforço físico e
emocional enorme. E talvez tenha consequências que a Marie ainda não entende. E se ela trouxer alguém de volta, mas a pessoa não voltar igual? E se o composto V reagir de forma imprevisível nas células? Cara, daria pra série explorar uma trama completamente nova em torno disso, né? Tipo uma mistura de poder, de culpa, de loucura, porque, cara, em The Boys, tudo começa com uma boa intenção e termina em caos total, né? De qualquer forma, é impossível negar que o poder da Marie abre possibilidades incríveis, cara. Ela pode se tornar a peça-chave para unir os universos de The Boys e Gen V, além de ser o tipo de personagem que simboliza a nova geração dos Supers, né? Mais conscientes, mais humanos e talvez mais perigosos. Agora resta saber se a Marie ela vai continuar nesse caminho, né? Se ela vai trilhar esse caminho da resistência agora com Starlight, né? Os mocinhos, ou então se em algum momento da história a Marie Monroe ela vai ser corrompida, né? Eles já tentaram explorar essa trama lá na primeira temporada, né? Com o rank, com a pontuação, a Marie se preocupando com isso até certo ponto, mas aí depois que ela viu que a VOT era tudo uma fachada, que era uma empresa miserável controlando tudo da pior forma possível, ela simplesmente caiu na real e viu que tinha que combater o sistema. Mas e se o sistema simplesmente render a Marie Monroe? Pode acontecer, é uma trama. A terceira temporada de Gen V pode muito bem responder isso, e se depender do histórico da série, essa resposta não vai ser nada previsível, né? Mas cara, se tem alguém que parecia impossível de derrubar, esse alguém é o Homelander, né? Ele é praticamente o pacote completo de superpoderes, né? Força sobre-humana, resistência quase infinita, voo, visão de raio-x, olhar de laser, cura acelerada, ele tem tudo. Mas agora entra em cena a Marie Monroe, né? E vamos combinar, ela chega chegando. A segunda temporada de Gen V nos mostrou algo que pode virar o jogo de cabeça pra baixo, que é o novo poder dela. E esse embate dela na quinta temporada com o Homelander vai ser uma loucura, velho. É o que eu comentei com vocês no meu vídeo de final explicado da segunda temporada de Gen V, né? Eu não acho que a Marie Monroe, ela vai ser a protagonista desse final da quinta temporada de The Boys, até porque não faria tanto sentido, né? É uma personagem que chegou agora, enquanto tem outros personagens que precisam resolver os seus problemas. Então, por exemplo, desde o primeiro episódio da primeira temporada de The Boys, o grande embate da série desse universo é o Billy Butcher contra o Homelander. Eles têm que finalizar esse arco e vai ser o arco principal da quinta temporada. A Marie Monroe pode surgir como um terceiro elemento, talvez uma terceira protagonista nesse duelo que vai rolar entre o Billy, Homelander e a Marie. Só que a Marie, obviamente, vai estar, muito provavelmente, do lado do Billy Butcher, ajudando a derrotar o Homelander. E toda essa trama, cara, eles vão ter que desenrolar muito bem no roteiro na última temporada de The Boys. Mas comenta embaixo as suas expectativas, as suas teorias para a quinta temporada de The Boys, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!